Fala família vascaína, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso gigante Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa situação da desembargadora ter condenado o Vasco a pagar 8 milhões em 15 dias por conta do ato trabalhista. Vamos falar também sobre a grana da Globo, aonde foi parar então a grana da Globo, que seria para pagar as parcelas do ato trabalhista, né? A gente vai falar também sobre a situação de Martim Benítez, hoje, dia D, para definição de fato se Martim Benítez fica ou não no Vasco, que tem recado aí, né? Tem informações quentes da Argentina. O diretor de futebol do Independente falou sobre a situação do jogador. Mas antes da gente partir para a vinheta e partir para o vídeo, quero te pedir, deixa aí seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva, não paga nada por isso. E ainda te peço, ativa o sininho de notificações para que o YouTube te informe sempre que subir um vídeo novo, valeu? Também, se não é membro do canal, você pode se tornar um membro do canal aqui através desse botãozinho Seja Membro e participar do clube de benefícios aqui do canal SM, beleza? Então vamos para a vinheta sem enrolação, logo depois os detalhes dessas notícias. O vascaíno não tem paz, e a gente afirma isso porque o Vasco ano passado havia conseguido negociar através do ato trabalhista o pagamento de 125 milhões de dívidas com ex-atletas, ex-funcionários e ex-treinadores do clube. Dívida essa que seria paga em 6 anos com a parcela de 2 milhões por mês. O Vasco conseguiu então, por conta da pandemia do coronavírus, na justiça, a suspensão, a interrupção dos pagamentos das parcelas de abril, maio, junho e julho. Mas aí ontem à noite veio a desembargadora Mary Booker Caminha e acabou suspendendo, né, essa interrupção, e o Vasco vai ser condenado, foi condenado, melhor falando, a pagar 8 milhões de reais em 15 dias. Então o Vasco tem 15 dias para fazer esse pagamento ou de repente recorrer dessa decisão. O detalhe é que o departamento jurídico do Vasco já afirmou que vai recorrer, mas tem que apresentar esse recurso antes da sexta-feira, porque agora, a sexta-feira, o judiciário entra em recesso e só volta dia 16. Então, corrida contra o tempo, para que realmente o Vasco, mais uma vez, não tenha que sofrer com pagamentos de dívidas milionárias, né? Pergunta que fica é que o seguinte: ano passado, o Vasco havia conseguido aí negociar essa dívida do ato trabalhista, 125 milhões em 6 anos, como garantia, dando aí as cotas de TV da TV Globo. Então a Globo depositaria esses 2 milhões em juízo para o pagamento dessa parcela do ato trabalhista, e desde o mês de abril até julho o Vasco não vinha pagando. Então subtende-se que o Vasco deveria estar recebendo por esse valor. Seria isso? A minha dúvida é essa, porque se o Vasco recebeu esses 8 milhões, que deveria ter sido depositado em juízo, e de repente ficou para si, o que aconteceu com esses 8 milhões? Cadê o dinheiro que a TV Globo deveria ter repassado em juízo? Não repassou? Foi para o Vasco? Porque se foi para o Vasco, realmente tem que vir à tona ser explicado tudo isso, porque o Vasco está com salários atrasados. Mais uma vez, tem aí salários, uma folha de salário atrasada, já vai vencer outra agora dia 20 de dezembro, e de fato o Vasco vai entrar dia 20 de dezembro com 2 folhas salariais como dívida ao elenco do plantel principal, ou seja, 2 meses aí, tem um mês vencido, venceu agora dia 20 de novembro, que foi o mês de outubro, e pode vencer mais um mês com o time profissional agora dia 20 de dezembro. E tem ainda 13º que não foi pago, e tem também a parcela de repactuação do acordo que foi feito com os atletas por conta de atrasados desde o início do ano. Então, dívida com o elenco principal, dívida com funcionários, e o Vasco ficou aí com 8 milhões que a gente não sabe por onde andou. Cadê o dinheiro da TV Globo, campeão? Tem outra situação também que incomoda demais os vascaínos. Hoje, dia 15, o Vasco teria que fazer o pagamento do sinal, ou seja, da entrada, em relação à compra do Martim Benítez. O prazo dado pelo Independente foi hoje.
Até hoje o Vasco tem a opção de compra. A partir de amanhã o Vasco já não tem mais a prioridade. Então o Vasco teria que pagar hoje. O presidente está viajando, está em Portugal. Mais uma vez o presidente deixa o Vasco e viaja para a Europa, né, sob a desculpa de que vai atrás de recursos para o Vasco. Ano passado ele esteve na Europa, em Milão, com a sua esposa, e não trouxe recurso algum para a reforma de São Januário, não conseguiu trazer nenhum nome de investidor para poder dar andamento ao projeto de reforma de São Januário, e dessa vez a desculpa é que ele foi até Portugal para conseguir a antecipação de recursos do Natan, da compra do Natan. Então fica aqui a dúvida, né, de que tanta viagem é essa que o Campelo faz que não se resolve nada, e o Vasco precisando aqui resolver os problemas que estão no Brasil, né? Então a compra do Benítez realmente fica cada vez mais difícil, uma vez que o presidente usou o Benítez como moeda de campanha, assegurando que tinha conversado com o Independente e com os agentes do jogador para de fato sacramentar a situação em 15 dias, já que o Independente e o agente teriam aceitado a proposta do Vasco de pagar em 3 parcelas, uma entrada e mais 2 para 2021, caberia apenas ao Campelo as garantias necessárias para o pagamento e para as condições futuras das parcelas que venceriam em 2021. Então, não conseguiu isso, foi anunciado isso numa coletiva, ele até falou que essa decisão da compra do Benítez passaria então, já que ele não seria reeleito, por uma decisão conjunta entre ele e o próximo presidente. O próximo presidente, sendo Leven, já se reuniu inclusive com os agentes do jogador, assegurando que garantirá a compra do Benítez. O detalhe é que o Campelo nem fez a opção de compra, nem deu as garantias necessárias e nem permite que o presidente que as tem o faça. E hoje é o último dia e muito provavelmente a gente está se despedindo do atleta, que é crucial para essa temporada 2020-2021, já que o campeonato termina em fevereiro do ano que vem. Então, nem mel, nem cabaça, a gente vai acabar terminando a temporada com salários atrasados, inexplicavelmente com dívidas milionárias aí com o setor público, e aí a gente ainda tem que aturar um presidente que não tem a capacidade nem de abrir mão da situação atual, porque não tem competência, para que outro presidente que vai assumir o Vasco dê as garantias necessárias para a compra do Benítez, né? E aí fica essa situação realmente incômoda para o torcedor vascaíno, que acaba se vendo na condição realmente de impotência diante de tanta incompetência, né? O torcedor já cobrou, o torcedor já protestou, o torcedor tem ido nas redes sociais, o próprio presidente do clube no seu Instagram nem permite mais que o marquem nos comentários, porque deve estar chovendo de revolta, chovendo de protestos, de reclamações, e mais uma vez se acovarda, sai do país no momento em que o Vasco precisa de apoio, está no Z4, precisa de comando, o técnico não agrada mais nem ao elenco e nem à torcida, não tem resultado para ser técnico do Vasco, muito pressionado, e está aí sendo mantido no cargo por conta de favores, por conta de amizades, como por exemplo ele tem amizade lá com o Zé do Táxi, que estaria segurando a presença do Ricardo Sapinto no comando do Vasco. Incompetência, omissão, relacionamentos que não se explicam, que prejudicam o Vasco, uma apatia total dessa gestão atual, que promete de todas as formas, em todas as entrevistas, que de fato tem uma gestão transparente, afirma, na verdade, não é nem promete, afirma, e a gente está vendo tudo isso aí. E ainda tem mais, recebeu aí 10 milhões recentemente, por conta da parceria com o mercado Bitcoin, e esses 10 milhões, segundo o presidente Alexandre Campelo, foi para pagar dívidas antigas, e aí a gente fica naquela, folha de salário atrasada com os funcionários, folha de salário atrasadas com os atletas, acordo atrasado, 13º que não se pagou ainda, e o Vasco recebendo recurso e deixando de pagar os compromissos cruciais do clube. Incrível, né? Então, deixa aí sua opinião sobre tudo isso. A gente quer saber do Campelo, cadê o dinheiro do Vasco? Mandar um abraço aqui pro Léo, do canal Na Torcida Vascaína. Estivemos lá no canal do Léo ontem à noite, no Corujão, debatendo sobre esses temas, e resolvemos trazer aqui para o vídeo do canal um conteúdo como esse, cheio de detalhes, cheio de informações, para que a gente possa saber a sua opinião. Mandar um abraço também para o Valente, que esteve na bancada com a gente ontem,
lá no canal do Léo, e o Carvas, Alexandre Carvas, advogado, que esteve lá ontem esclarecendo várias situações em relação à decisão do dia 17, decisão essa que vai definir se as eleições do dia 7 foram válidas ou qual será a próxima decisão do colegiado da Câmara Civil, beleza? Então fica com Deus, um abraço e até mais.